Fotografia. Homens e animais, uma relação tão antiga quanto produtiva e riquíssima em imagens. Desde antes da fotografia, nas pinturas rupestres, o homem tem a necessidade de representar sua relação com os animais, certo, Éder? Exatamente. E na história da fotografia nós temos fotógrafos célebres com trabalhos incríveis fotografando animais. Desde o Elliott Erwitt fotografando cachorros pela rua, na relação com seus donos. E um norte-americano que eu gosto muito, que é o William Wegman, que fotografa os cachorros em situações sociais, com os seres humanos, né? Eles deixam de ser os bichos instintivos e passam a encarnar personas sociais. Muito bom o trabalho dele, de uma grande ironia, porque a gente vê ali a divina comédia humana representada de uma forma muito cabal. Cláudio, o que você diz da relação dos homens com os bichos? Como eu sou psicólogo também, né? Eu fico pensando na relação neurótica que existe entre o ser humano e os animais, que sofrem do ser humano que tem. Eu queria até conversar com vocês mais próximo, porque eu acho que do meu animal para o animal de vocês, né? Aí a nossa prova vai ser para vocês se tocarem, chamarem o animal interno de vocês, para ter este contato e observar também quem está no paralelo desse animal que nós vamos visitar. E para inspirar vocês, a gente trouxe uma galeria com fotos do Araquém Alcântara, que é um dos mais respeitados fotógrafos de natureza do Brasil e do mundo, e que parte do trabalho dele é dedicada justamente à relação dos animais silvestres que ele encontra nas florestas com os índios, com as pessoas que cuidam desses bichos de uma forma muito peculiar, né? Então, vamos ver as fotos na galeria? O acervo de imagens de natureza brasileira realizadas pelo fotógrafo Araquém Alcântara é certamente um dos maiores patrimônios iconográficos desse país. Entre os tantos recortes editoriais possíveis de se fazer de seu acervo, um deles é a convivência entre homens e animais silvestres. Seja a relação de afeto entre um índio e sua cobra de estimação, que navegam pelas águas tranquilas de um rio amazônico, ou a pequena garota que, ao receber o abraço de um bicho preguiça, exibe para as lentes do fotógrafo olhos semicerrados muito semelhantes aos do animal. Em outros momentos, Araquém registra com força pictórica a caça e a pesca, como a do pirarucu, também no Amazonas. Nessa prova é isso, a gente vai querer que vocês pensem muito essa relação de proximidade e de rompimento de limites entre o homem e o bicho, entre o racional e o instintivo. Então é isso, preparem seus equipamentos, soltem suas feras. Nosso programa está só começando. Yes. Quando começaram a mostrar as fotos de animais, eu fiquei muito feliz. É hoje que eu vou fazer algo que eu gosto. Eu tenho muitas ideias de trabalhos de unir a exploração animal com fotografia. Aí, de repente, o Cláudio fala pet. Eu falei, nossa, mas será que vai ser um ensaio de cachorro ou de gato? Mas que estranho. Mas tudo bem. Falei, vamos lá, né? Estamos aqui pra isso, vamos lá. Nitidamente, na minha cabeça, a gente ia para um zoológico, assim. Até fiquei pensando, putz, zoológico, será que abre hoje? Acho que tá fechado, então vai estar fechado só pra gente. Eu pensei que fosse, sei lá, um prédio que tivesse vários moradores, assim, com animais, tipo pet, assim. E que a gente teria que entrar nessas casas e conversar com essas pessoas. Então, não eram várias coisas óbvias que a gente tinha pensado. A coisa que eu consigo imaginar é isso. Bem-vindos à Sociedade Hípica Paulista. Estamos aqui para registrar a relação dos homens e os animais. Eu quero lembrá-los, como eu tenho falado, nós estamos chegando perto do final, né? Que vocês têm que realmente ter um olhar muito acurado e muito cuidadoso, né? Na verdade, são 3 etapas aqui que vocês vão passar e perceber. A primeira é o adestramento dos animais. A segunda, nós vamos ter chance de estar com uma que chamamos de amazona, que é uma moça que vai fazer saltos, vai fazer movimentos com esses animais. E depois vem o cavaleiro, que é o homem nessa presença com o animal, com essa relação. Inclusive, antes de vocês fazerem seus cliques, vai ter uma conversa com um fotógrafo que está acostumado a trabalhar aqui na Hípica, Wilson Spinardi,
e ele vai dar umas dicas para vocês, tá bom? Boa sorte, cuidado e se aventurem também. Eu e Nicole, a gente tem uma visão diferente dos outros participantes sobre os animais, porque a gente já não come carne há algum tempo. Então, quando eu vi que o desafio ia ser sobre animais, eu pensei de que forma eu poderia representar isso. E aí, quando a gente chegou, era uma hípica, era um lugar também que eu não lembro de ter ido na vida, assim. Eu pensei que talvez pudesse ser numa fazenda, não achei que fosse ser alguma coisa de animais de estimação. Achei que fosse ser mais no sentido de animais como função para o humano de alguma forma. Bacana da proposta de fotografar o cavalo, que o cavalo é um animal muito belo, é um símbolo, né, de força, de altivez, de beleza, né? Ele é um animal encantador. Então, acho um barato ele ser o objeto da fotografia. Nós estamos aqui agora com o Wilson Spinardi. Eu vi as fotos dele, são de altíssima qualidade. Eu acho que a gente podia aproveitar e fazer algumas perguntas para ele, né? Vamos lá? Eu gosto de uma fotografia mais proximal e aí eu fico pensando aqui, como me aproximar, faz um sinal sonoro para ele. Se você quer um enquadramento mais fechado, você vai ter que se aproximar, a menos que você use uma lente. Eu, por exemplo, costumo fotografar às vezes com uma macro, trazer muito detalhe do animal, da pelagem, o brilho do olho, o detalhe da cabeçada do cavalo, entendeu? Eu acho que é importante lembrar que esses animais que vocês vão fotografar hoje aqui, eles são atletas, entendeu? E ele está confinado numa baia, então ele é uma máquina carregada de energia. Na hora dos saltos, assim, tem algum movimento específico que o cavalo faça? É fundamental o silêncio, eles precisam de muita concentração. Quanto menos você interferir e mais neutro for, evitar o uso de flash, esse tipo de coisa, você vai estar fazendo um bom trabalho sem interferir com o desempenho do animal e do cavaleiro. Provavelmente vocês vão perder muita foto aqui. E, então, como ele é uma máquina que está sempre em movimento, vocês vão ver que é diferente fotografar outros animais e tal, parado, porque essa é uma característica interessante. Com essas dicas, vai rolar, né? Vai ser. Então, coragem, 1, 2, 3. Vamos lá? Bora. Vamos. O animal é imprevisível, né? Você não sabe se ele quer, se ele não quer. Fiquei muito perdida naquele negócio ali, eu achei aquilo muito pessoal, eu não gostei. Um espaço limitado, acesso limitado. Esse desafio me deixou mais tenso, assim, com essa captação. Animais em sua plenitude, potência e plasticidade domadas pelos homens. Os fotógrafos têm a missão de registrar ensaios em um centro hípico, testemunhando diversas atividades. Vem comigo. Tem como ligar a luz aqui pra mim, por favor? Oi, tadinho, tadinho, bebê. Como chama? Esse aqui é o Venero. Venero? E foi bem surpreendente ver como é que os cavalos eram tratados ali como príncipes, né, praticamente. Mas ao mesmo tempo eles estão enclausurados também. No início eu não tinha muita ideia do que eu ia fazer, de como é que eu ia representar essa minha opinião sobre o uso dos animais. De repente, naquela limitação que a gente tinha de estar todo mundo fotografando ao mesmo tempo, a mesma baia, eu resolvi pegar uns closes dos animais, umas imagens bem mais próximas. E numa dessas imagens eu vi que ela tinha ficado sem foco, porque o animal se mexeu, e ela parecia muito um pedaço de um corpo de um homem. Eu fiquei focando só nessa ideia mesmo e pensando que cortes eu poderia fazer que lembrassem partes do corpo, ao mesmo tempo que a luz me ajudasse, né, e o animal se movimentando. Foi um pouco difícil, eu cliquei um monte. Eu já não como carne há 9 anos, então eu tenho, acho que, um olhar diferente, um pouco mais crítico, assim, da relação do homem e animal, principalmente aqui. Eu quis ir para um caminho meio de conscientização, assim, de que nós também somos animais, né? Foi em cima dessa similaridade que eu tentei montar a minha história. Vamos ver como é que vai ficar. Nunca tinha fotografado cavalos, então foi uma coisa extremamente nova para mim. É um ambiente novo também, nunca entrei lá, então foi tudo novo assim para mim nesse desafio. Então, eu identifiquei aqui essa relação das pessoas com os animais através das mãos, né? Isso é muito presente. Eu quis focar bastante nisso. Uma coisa que me chamou muita atenção ali foi um animal que eu mesmo acariciei
E eu vi que ele mudou um pouco do comportamento durante esse processo, assim, então isso também me chamou a atenção, procurei registrar isso. Na parte da Amazônia saltando, eu busquei um outro processo, assim, que era o processo de pegar os saltos, mas tentar usar um pouco de técnica, de dupla exposição, tripla exposição, longa exposição. Acho que a maior dificuldade que eu senti aqui foi a falta de conhecimento dentro desse ambiente, né? Não é um ambiente que eu frequento, então até você se ambientar nele e aí conseguir criar uma linha de clique, né? Uma linha fotográfica, uma linha criativa, demorou um tempo, assim, mas acho que agora tá mais tranquilo. Esse contato com a Luísa da equipe olímpica foi muito importante, porque de novo eu vi a presença das mãos, né? No contato, nos comandos. Eu acho que foi uma composição muito interessante. Se for possível, eu vou incluir isso também na minha edição. Fiquei muito perdida naquele negócio ali. Eu achei aquilo muito pessoal. Eu não gostei, pra falar a verdade. Era um universo muito distante do meu, então eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui, sabe? Apesar que a gente, como fotógrafo, você tem que saber contar uma história em qualquer universo, né? Mas às vezes quando eu não me identifico, eu já sei que eu não vou ficar tão inspirada, sabe? Tava ali fotografando, mas não me identifiquei muito com a cena ali, achei muito posada, assim, meio mais voltado pro esporte, e eu tô procurando uma coisa mais... Eu lembrei de um filme, O Cavalo de Turim, que é um filme inspirado num episódio que o Nietzsche teve vendo um cavalo sendo açoitado. E eu tô tentando correr atrás de alguma coisa assim. Na ecoterapia talvez eu consiga isso, mas não mostrando a ecoterapia, mostrando o que ela pode me dar com esse olhar que eu tô querendo mostrar aí. Esses aqui estão fazendo ecoterapia agora. Aquele menino moreno, é autista, ele não tem continência. Ele sai correndo, ele fazia assim, agora ele espera a vez dele. É um trabalho lindo, isso acho que você pode explorar um pouco essa coisa do ficar presa no Nietzsche, que você queria, mas dar uma olhada nessa relação da delicadeza da criança. Isso! 1, 2, muito bem! De novo! A parte que eu achei mais legal para fotografar era na baia, que eu acho que tinha mais a ver com a ideia que eu queria propor. Mas a gente teve muito pouco tempo e era muito difícil, porque eram 3 pessoas, o cavalo, num lugar muito pequeno. Você ficava meio que entrando no quadro do outro e pra não entrar você tinha que ir pro outro lado. E eu nunca conseguia fazer a foto certa, o foco, e uma confusão danada. E eu fiz algumas, mas eu não sei se elas conseguem dialogar com as outras que eu fiz no início, sabe? E eu talvez, não sei se meu discurso vai ser muito digno, assim. Eu já tive muita experiência com cavalo, porque desde criança, por morar na zona rural, andei muito a cavalo. Mas assim, andar a cavalo é uma coisa, equitação é outra coisa. São coisas distintas, equitação é esporte. O elemento mais desafiador eu acho que é o salto, é esse ato, esse instante. Essa coisa do Cartier-Bresson, né, que é esse instante fotográfico. Vamos ver se talvez vai ser instante ou não tão instante assim. Os saltos são incríveis, são lindos os saltos, só que essa coisa também estável. Demora um tempo até a gente conseguir se localizar ali no meio daquela quadra. Parece que São Jorge apareceu na imagem. Eu acho que a maior dificuldade foi realmente essa aproximação com o animal. O animal é um ser instável, então até conseguir se aproximar realmente a gente teve uma certa dificuldade. Essa relação da prova céu ar livre gerou uma certa dificuldade, porque não é uma luz controlada, é uma luz de estúdio. Mas também o meu trabalho pessoal é muito ao ar livre, né? Sempre é uma luz também que eu não consigo controlar. Sempre tenho que lidar com o momento. E eu acredito que eu vou resolver esse trabalho na edição. Então eu tô clicando várias coisas, contando várias histórias e no final pretendo tirar uma história só. Como eu vou abordar esse assunto com cavalos que estão bem tratados? Alguns daqueles cavalos tinham até ar-condicionado na baia. Como eu vou falar para alguém que aquilo é exploração, né? Se eu não tenho ar-condicionado no meu quarto. E isso foi um desafio. Ele começou a ficar assustado, né? Ele percebe, né? Você está buscando essa
Essa é uma composição entre essa corda, assim. Tá virando pro corpo. Tadinha, ele tá muito nervoso. Eu acho que esse espaço cria muitas possibilidades, mas eu tô tentando fazer algo que vai ser importante pra mim também, sabe? Talvez não sei se é o mais interessante pra competição. A relação homem-animal, existe essa admiração, né? Mas está no prato da 90% da população brasileira. Então é complicado falar dessa relação bonita, né? Sendo que no dia a dia não é. E está sendo muito bom também, porque mesmo dentro do veganismo, às vezes a gente esquece que os cavalos, não somente os de carroça, né? Eles sofrem exploração de tipos diferentes, enfim. E está sendo legal isso. Tá bem assustadinho com muita gente. Então, eu tô tentando não fazer uma denúncia no ensaio tão bruta, até porque eu acho que eu tenho que respeitar um pouco a relação das pessoas com esse cavalo que estão aqui, assim. Cuidam bem, porque na cabeça deles eles não estão fazendo mal, então eu tô tentando respeitar isso. Mas tô tentando buscar o não natural, assim, no cavalo, né? E dessa imposição sutil, que tá aqui dentro, sutil, né? Mas que ainda existe. Um espaço limitado, acesso limitado. Então, quando eu vi, estava fazendo uma foto, tinha a lente da Maria Isabel na minha foto, tinha o Nego Júnior do lado. Então, num espaço pequeno, você tendo que lidar com isso, me preocupou. Não fiquei tão feliz pelo formato do desafio. Eu achei o desafio mais difícil de fotografar, no sentido de criar uma dinâmica, sendo que está todo mundo em cima do mesmo objeto. Pensar em como que tá a cena, a luz aqui também tá bacana. 2, 3, 4, eu tô com 3 motes, assim, de recorte visual para seguir. Um dos temas é o tônus muscular do cavalo, fazendo um paralelo com o corpo humano. O segundo mote é a afetividade da Amazona, o cavaleiro, com o cavalo. E a terceira, em como eles conseguem despertar uma ação no cavalo. Esse desafio me deixou mais tenso, assim, com essa captação. Eu acho que nos outros temas eu tinha uma coisa muito segura. E ter 3, para mim, me deixa mais inseguro ter mais opções. Eu fico mais confiante quando eu tô afinado no tema que eu quero falar. Fim de prova, como vocês estão se sentindo? Teve bastante oportunidade, né? Para você, o momento mais impactante, assim? Para mim foi o momento da Amazona e do Cavaleiro. Que é quando eu consegui ver a sintonia que eles têm, o homem com o animal mesmo, para poder executar o exercício, né, do cavalo e tal. E Maíra, como é que foi para você? Fiz bastante foto, vou tentar ver se eu consigo 6, né? Eu tive uma proximidade com o cavalo atleta, né? Ele tem um vigor diferente, mais músculos, as veias saltando ali. Mas mesmo assim também tem a questão do cuidado que as pessoas têm, né, com esse cavalo, o contato, isso é muito impressionante, assim. Então, pessoal, vamos para a mesa de edição aí, se preparar para depois mostrar as provas, né, mostrar o material para a gente, né, o ensaio, 6 fotos. E lembra, unidade, a unidade se dá através da cor, se dá através da luz, através do próprio tema, do objeto, do momento, vocês sabem. A gente se vê no estúdio. Nós tivemos várias oportunidades para fotografar ali, desde a baia, da preparação, arriando o cavalo e tal, até a ecoterapia, uma amazona saltando, um cavaleiro, mas eu fiquei super perdido. E aí só na edição que talvez eu resolva. Eu tinha feito muitas imagens, eu tinha mais de 1.300 fotos. Eu não tinha certeza se eu ia ter 6 imagens que lembrassem o corpo humano, né? Eu resolvi tirar o foco de algumas fotos que estavam com foco, porque o foco traz muito a informação do pelo do animal, e aí você consegue identificar que não é um homem, né? E a partir do momento que está tudo sem foco,
você confunde muito mais. Esse foi um dos que eu mais trabalhei, a edição mesmo, o tratamento após, Photoshop, e conseguisse passar a mensagem que eu queria. Na edição eu priorizei o contato que se estabelece do cavaleiro com o cavalo. Porque depois eu estava vendo que Philip, a origem do nome, significa aquele que gosta de cavalos. Então isso norteou, porque eu fiquei assim, poxa, fizemos todos o mesmo objeto, então para não ficar padrão, né? Igual o olhar do outro. Com a edição, eu transformar aquele cavalo em uma máquina. O que eu achei mais legal desse desafio é que eu tô satisfeita com o resultado. Antes eu tava, o que importa é que eles gostem, e eles não estavam gostando, porque eu não estava gostando também. E aqui eu mudei isso, eu falei, isso tá muito importante pra mim, e se não gostar, tudo bem, valeu. Eu tenho um resultado que eu quero. Hora de avaliar nossa prova animal. E nosso convidado de hoje é o fotógrafo e artista visual André Penteado. Bem-vindo, André. Obrigado. Prazer receber aqui o André Penteado. É um fotógrafo que tem feito uma investigação muito interessante, que já gerou 2 livros e vai gerar outros. Ele investiga fatos históricos do Brasil da época em que não existia fotografia. Então isso já gerou 2 livros belíssimos, A Cabanagem e Missão Francesa. Agora ele está trabalhando no 3º e esperamos que venha logo para nossas mãos, né, André? Que será sobre Farroupilha. Vai ser ótimo ter ele aqui para ver essa prova, que foi uma prova bem atípica, né, Cláudio? Conta para ele como foi. Contar um pouquinho para você que nós, antes de sairmos para a prova, ficou meio no ar assim, o trabalho a relação homem-animal, se pensou um pouco em pet, se jogou no ar uma questão dessa, né? A coisa do instintual. Aí chegamos lá na Sociedade Hípica Paulista, lugar fino, chique, elegante, onde eles tiveram possibilidade, primeiro, trabalhar com um cavalo, que é um animal grande, né? Que é um animal que você tem no seu apartamento, né? E segundo, que lá se proporcionou algumas coisas, o adestramento, o salto, né? As baias, né? Deu para ver o tratador, né? A coisa também da ecoterapia, que foi uma surpresa que a gente nem sabia, crianças autistas, e dentro de São Paulo uma ilha, né? Linda, né? Aí foi uma surpresa para eles, pela carinha você pode ver que foi uma surpresa para eles. Então, vamos ver essas fotos? Mentores, quem vocês vão chamar primeiro? Vamos começar com o Nego Júnior. E aí, como foi a experiência na hípica? Foi bem incrível, eu gostei bastante do trabalho. Quando eu cheguei no local, na verdade, eu me deparei com essa relação das pessoas com o animal. Acho que era uma dessas propostas, né? E aí, logo de cara, eu senti que as mãos no contato com o animal, acho que é uma das primeiras formas, assim, desse afeto acontecer. E eu vi que ela se desdobra depois em outros momentos. E eu quis registrar isso. E fotografou muito para chegar nessas 6? Eu fotografei bastante para chegar nessas 6. Primeiro que eu queria ângulos onde eu escondesse o rosto das pessoas, né? Eu queria mesmo focar direto nas mãos. Mas eu também não podia excluir, às vezes, totalmente o lado humano na foto. Então, para você alcançar esse ângulo, o animal parar também, porque é uma coisa muito difícil. Então você tem que fazer várias fotos, às vezes para pegar ângulos assim você está muito distante. Foi bem difícil, apesar de, né, parecer simples assim. Talvez eu tenha conseguido trazer essa simplicidade aqui. Interessante. É aquela coisa do 5 menos 1, né? Aquela história do grupo tem sempre menos 1, né? Essa eu acho de uma estética pobre, não tem uma coisa assim, mas o resto eu gostei muito do trabalho. Achei bem interessante. Eu acho que você, de uma certa forma, traz. Aquela primeira é muito bonita, a iluminação, tudo, mas né, o animal não se apresenta ali. Tem aqui um tropeço, mas eu acho que você está melhorando no aspecto de começou a juntar, né, seu material, sim, né? Sim. Não tá, seja uma esquizofrenia fotográfica nos outros trabalhos, né? Fotos muito boas, mas elas totalmente apartadas uma da outra, não conviviam, né? Você agora está trazendo essa convivência, né? Posso colocar fazer uma pequena mexidinha também, como você fez? Eu acho que uma coisa importante quando a gente sai para fazer um ensaio e não tem muito tempo, que é uma coisa mais precisa, por exemplo, é a escolha de lente que você tem
e fazer, por exemplo, o trabalho inteiro com uma distância focal só. Se você vê aqui, quer dizer, eu não consigo dizer exatamente se você usou um zoom ou não, mas pelo menos todas essas imagens, como o Cláudio falou, elas conversam, elas têm a mesma linguagem, elas me comunicam a mesma coisa. Aqui, que já é mais angular, apesar do gesto ser o mesmo, é muito diferente. Então, acho que uma coisa que você poderia prestar atenção nos seus ensaios futuros é como você amarra visualmente esse conjunto de imagens. Entendi. Concordo também. Essa primeira imagem, Nego Júnior, para mim ela traz talvez a maior experiência daquilo que você quis trazer para a gente, que é a experiência tátil. Eu vejo essa mão afagando e nem fica tão claro assim que é um cavalo, né? A gente tem a textura do pelo, mas essa mão ela tem um toque muito leve, é uma imagem mais envolvente nesse sentido. Aqui você continua com essa relação, embora um pouco repetitiva, eu acho, essas duas imagens. E ali eu concordo com eles também, principalmente com o André, quando fala que se quebra muito essa linguagem. Esse angular de baixo para cima, mesmo o cavalo ali com a boca aberta, então, perde a elegância que você prometia nesse início do ensaio. Essa quebra causa um ruído no discurso. Tá bem? Muito obrigado. Obrigado. Por Deus, o que explica uma repetição tão próxima assim? Eu acho que você mutila, você não faz um corte, que aí eu acho perigoso, ruim. É mais o descompasso entre o que você quis comunicar e o resultado final do que um problema assim nessas imagens. A relação entre homens e animais, pelos olhares dos participantes, segue sendo avaliada pelos mentores e por André Penteado. Nicole. Foi uma prova que eu gostei muito, porque é muito importante pra mim, que é dessa relação que eu tenho com os animais, né? Que eu sou vegana e eu tento falar sobre esse assunto. Por mais que a relação dessas pessoas lá dentro fosse de carinho com esses animais, a gente ainda tá explorando de uma certa forma. Mas eu busquei muito esses elementos, né, não naturais. Certo. Aqui a marca, né? Aqui a marca, exato. E os estribos, as correias. Sim, e uma coisa que me marcou muito foi o fotógrafo Wilson, ele falando que os cavalos são máquinas do esporte. E eu fiquei, meu Deus, uma máquina. Tipo, pra mim ele é um ser vivo, né? E que deveria ter direitos e liberdades, enfim. Agora você pensa as 6 assim conectadas ou 3 dípticos separados assim? Eu tinha pensado nela junto, mas assim me agradou. Porque às vezes a gente quer enfatizar dentro do mosaico esse jogo meio panóptico, né, da relação entre elas. E às vezes um respirinho, às vezes reforça mais isso do que tudo junto, né? Você sabe que essa é a presença do ser humano, né? Exato, essa dele precisa... estar em cima, Não, e a né? presença do sacrifício, né? Do chicote, da chibata. Essa que eu acho que é aquela... Lembra? Vocês são um grupo de 5-1? Você tá no grupo 5-1, pra mim, né? Eu gosto bastante, eu acho que você, pelo menos nessa edição, né, buscou enfatizar a relação violenta entre o ser humano e o animal, que você vê do seu ponto de vista político, né? Isso a ser vegano, eu acho que é uma adesão até política hoje em dia, né? Então, assim, a marca no corpo, todos os arreios, estribos. Eu acho que essa escolha que você fez, agora que você entendeu isso, valeria uma nova... Ir lá de novo com isso, consciente, entender aonde que você mostra mais essa violência. Porque eu acho, não sei até se é pela escolha do preto e branco, há um certo romantismo nessas imagens que você vê como violência, mas vários outros... que talvez as outras pessoas não veriam porque elas não refletem nisso, sobre esse assunto da mesma forma que você. É muito interessante essa pontuação do André, porque me faz lembrar um detalhe que pode ser muito importante. Quando você quer fotografar no campo da denúncia, não basta você fotografar algo problemático. O DNA da construção fotográfica tem que incorporar isso. Então, o que o André diz aqui, que tem um olhar tanto quanto romântico, muito provavelmente por causa dessa luz, né? A gente tem uma luz muito tênue, uma luz
quase como se fosse um Razer, né, num estúdio, que é uma luz muito suave. Talvez você precisasse de uma luz mais dramática, porque nessa grafia de uma luz muito tênue, o teu discurso perde a força. Mas tem uma coisa que não me passa desapercebido, que está assim, latente. Isso aqui é foto do matador. Você picou o cavalo. É o matador. Yes! Que bom. Yes! Obrigado, Nicole. Vamos com o Fred? Muito afetado também pelo tema, que é falar da relação homem-animal. Eu fiquei mais surpreendido pela sintonia que o cavaleiro, o Philip, tinha com o seu animal. Fui desde a baia até o salto, que mostrasse um pouco como ele cria essa sintonia. Você fez uma história um tanto quanto linear, né? O encontro e a caminhada até o salto. Exato. Tá, você ficou tanto quanto no campo da reportagem mesmo, não? Sim. Uma coisa mais cronológica. Sim, eu usei esse processo até a cena final, né? A mim interessa menos um tipo de trabalho desse, Fred. Como a gente está aqui numa competição de fotografia autoral, né? Eu sempre penso que vocês são cronistas que vão para algum lugar para depois relatar para a gente alguma experiência tida nesse lugar. Aqui a história que você me conta, eu não preciso dessas fotos para saber como que é o dia a dia de um cavaleiro na hípica. Isso é mais ou menos o que a gente imagina. Eu não tenho aqui um relato mais sensível, mais cuidado teu sobre a tua experiência lá. Eu concordo com você. Assim, eu de novo penso um pouco o porquê a escolha do preto e branco, que eu acho que essa coisa... O preto e branco, muitas vezes, ele parece facilitar o nosso trabalho, né? Porque ele evita conflitos entre cores, entre fundo e frente, né? Parece que o nosso assunto salta mais, parece que a gente foi mais preciso. Mas também não sei se precisaria. Eu fico pensando, se a gente tira essas duas que são mais... que parecem de uma outra história e entra num campo assim, se você revisse todo o material que você fez a partir dos comentários e tentasse buscar o verdadeiro contato, talvez, entre os dois. E eu diria só um pouco também... para tomar um pouco mais cuidado no enquadramento, sabe, das cenas, assim. Por exemplo, aqui, só para usar essas duas como exemplo, me dá um pouco a impressão, que eu não sei se é verdadeira, mas que talvez ao não ser um fotógrafo de esporte e de ação e preocupado em manter o foco, você coloca o foco aqui no meio da cena e faz um enquadramento muito difícil para esse tipo de imagem, né? Isso não é a imagem que dá força a esse tipo de situação, né? Isso que você está falando, para mim, aparece de leve aqui, né? Ao já tirar essas duas, eu já começo a entender o que você está querendo trabalhar, né? Eu quase ia falar para você, não vou falar nada, porque eu não estava encontrando palavras, né? Só encontrei no momento dessa fala de corte, coisa eu fiquei pensando, o corte é uma situação de enquadramento que você sobe ou desce e desloca o que seria o ponto de interesse, né? Eu acho que você mutila. Você não faz um corte, você mutila. Que aí eu acho perigoso, ruim. Eu acho que essa mudança também desses planos são abruptos, né? Quer dizer, não gostei. Você não se achou mesmo aí no trabalho, você ficou perdido no tema. É um pouco também da sensação mesmo. Eu comecei um tanto frustrado com a dinâmica, né? Ter que competir espaço com os outros companheiros. É o primeiro desafio que a gente fica... de fato, numa situação em que, a hora que eu ia enquadrar, tinha a câmera, a lente de alguém, ou alguém passando por trás. Então, foi bem desafiador desse ponto, né? E essa é uma situação que a gente encontra muito no dia a dia do fotógrafo, né? Você tem que achar o espaço. Porque fotografia é uma restrição. Você traz tudo num... o que eu posso fazer de Maria e Isabel para estar aqui? Obrigado, Fred. Obrigado, Fred. Obrigado. Bom, então, já que você convocou a Maria Isabel... Maria Isabel será. Vamos com ela.
Eu fiz uma sequência, foi uma hora que essa menina chegou fazendo um carinho nele, assim. Uma coisa que me chamou muita atenção é como se fosse um balé essas mãos, porque eu acho que as mãos, às vezes, elas representam muito mais do que a palavra falada, sabe? Eu acho que... E com isso me remeteu a uma coisa íntima minha, que é a dança. Eu sou bailarina clássica, não é nada profissional, mas eu faço desde criança balé. Então eu tentei julgar isso aqui e mostrar esse afeto e essa cumplicidade entre os dois, sabe? Eu acho que eles se entendem através dos gestos e não, obviamente, da palavra. Essa quase fotonovela que você criou, né? Essa sequência rítmica, quase desejo de cinema, né? Tem um grande problema também, que é o mau acabamento das imagens e o uso dessa lente, né? Distorce o cavalo de uma forma quase caricatural e isso desloca essa ideia da leveza e desse balé das mãos, que era uma ideia bonita. Eu acho que você esbarra num problema técnico para conseguir enfatizar essa delicadeza que você queria. Eu gosto da ideia, aquela coisa, eu no seu lugar, eu possivelmente trabalhasse com uma velocidade bem baixa para deixar borrar, para trazer essa ideia do movimento aqui, porque são até repetitivas. Pode reparar, essas três formam uma tríade X, essas duas um dueto, e aquela muito nada, né? É aquela do 6 menos 1, a famosa. O grupo geralmente faz isso, né? Quase chegou lá nesse aspecto aqui, né? Eu concordo com tudo que vocês dois falaram. É quase que como se fosse uma avaliação de escola de samba, gente, por categorias, assim. Escolha da lente, menos, sabe, assim. Você poderia ter escolhido trabalhar com humor. E aí a escolha da lente estaria correta. Porque na hora que você pôs uma angular na cara de um cavalo, isso virou meio... né? É mais o descompasso entre o que você quis comunicar e o resultado final do que um problema, assim, nessas imagens. É sempre isso, né? Você criou o discurso que você quer passar para o mundo, agora precisa pensar todo um arsenal instrumental, estético, para conseguir reverberar isso daqui da melhor forma possível. Ok? Ok, muito obrigado, Maria Isabel. É você, Leônia, Por ser interior e caminho de romarias, cresci vendo, meu pai é cavaleiro, né? Peão. Fiquei pensando nesse contato com o cavalo que eu tinha. Aí eu pensei, o cavalo é o melhor amigo do homem. Eu começo com essa foto. Ele é o melhor amigo do homem porque se você pegar na história, o cavalo sempre moveu grandes coisas. Uma meia roda e uma meia roda. E o cavalo no centro. Aqui ele não tem ele no centro porque eu começo com ele, com esse contato. Mas eu tentei trazer isso, essa questão do cavalo, a roda e o destino. Onde que você vê a roda aqui, que eu não consegui ver? Meia roda. Eu tentei fazer aqui e tentei fazer aqui. E essa sobra? Que essa aqui eu tentei colocar para introduzir. Eu não sei se... Depois eu pensei nisso, se eu encaixasse aqui, ficaria melhor. Tem mais lógica com aquilo. Talvez. Tanto quanto confusos os conceitos, né, Leonil? Eu gosto muito dessa imagem aqui, porque é a primeira imagem que eu vejo o cavalo quase como se fosse um cachorrinho, né? Um bichinho pequeno, dócil. Mas aqui, por Deus, o que explica uma repetição tão próxima assim? Numa edição tão curta, não se justificam dentro desse conjunto aqui. Aí a história desaba, né? Porque eu não vejo uma história linear aqui ou nem conceitualmente construída. Eu fico pensando nessa coisa que você falou, né? Seu pai como peão, né? E onde você pôs essa experiência toda dessa história, né? E é interessante que eu salvo essas duas fotos só. Eu acho que repetitivas, mas porém interessantes, sabe? Assim, não sei. Se fosse uma proposta, né? Dentro do conjunto de outras repetições. Isso aqui, por exemplo, o que é isso aqui? Exatamente. O que é isso aqui? É o 6 menos 1? Se perdeu, né? Não perdeu. Você tá... Pra mim, essa, por enquanto, foi a prova mais difícil. Assim.
Existem imagens que a gente não consegue nem explicar direito por que elas são boas. Isso é uma coisa da fotografia. E você fica tentando entender o porquê, que mágica aconteceu dentro daquele quadro, com aquela situação, com aquela luz, que faz daquilo uma imagem que te move de alguma forma. Essa imagem tem isso. Exato. Assim como essas duas também tem, para mim, também me tocam, elas são parecidas na edição, né? Aí isso aqui fica mais comum, todo mundo tá cropando demais muito né? perto, né? Essa é uma mão estranha, ó, assim, tem uma coisa de, sei lá, talvez dar um passo um pouco para trás. Isso aqui também concordo que entrou numa outra, tinha que ser uma outra história para ter aquela imagem, mas sente mais as imagens que te movem na primeira roda de edição, para depois tentar entender qual é o conjunto de 6. Eles ficam muito preocupados com o olho. Aqui, ó. Medo do nosso olho. Verdade. Né? Nós estamos na 6ª prova, né? Isso. Mas vocês tentaram corrigir isso, porque na hora que quer agradar a gente, nós somos divergentes, você reparou? Ele fala uma coisa contraditória a ele fala, reforça nós dois, às vezes vai para lá. Então, assumir, sabe? O fotógrafo é um cara responsável pelo que faz. Não pode deixar o olhar desse outro, que esse outro não existe, porque esse outro é o mundo, tá bom? Então, vamos lá. Obrigado. Então, agora, vamos fechar essa série com Maíra. E aí, como foi a tua experiência de hípica? Foi legal, mas eu acho que eu preferia não falar nada. Pode ser? Tá, pode. Essa é a montagem que você propõe? Eu acho que ela funciona melhor assim do que linear. Tá. É curioso, né? Todas as imagens têm um certo desfoque. A Maíra deve ter feito propositalmente. E aí isso me dá uma vontade de olhar um pouco de longe, porque parece que o foco... Quer ver? Olha um pouquinho para trás aqui. Parece que ganha uma nova potência quando a gente olha daqui, né? É, verdade. Foca um pouco mais e cria relações. Muito bem. Você foi para um trabalho escultórico. De uma forma humana, de uma sensualidade, de trazer, sabe, essa ideia, né, dos pedaços, né? É o famoso rabo de cavalo, mas nas mulheres, né? Aqui o dorso, né? O começo das nádegas, né? Tinha essa intenção, assim? Não. Eu pensei numa relação mais indireta, uma relação de similaridade. Por isso que as fotos estão sem o foco, porque aí eu elimino o elemento pelo que caracteriza o cavalo e aí eu queria mais que as pessoas olhassem e não soubessem mesmo se aquilo é o animal humano ou o animal cavalo, né? Também com a questão um pouco política, assim como Nicole, eu também já não como carne há quase 10 anos, então eu vejo que a gente às vezes trata os animais como muito diferentes, mas na verdade somos muito parecidos, né? De novo, acho que você nos transporta para um lugar inesperado, né? E subverter de uma forma muito interessante, criando a relação homem-animal pela similaridade, né, dos corpos. E acho uma realização muito bonita. André, Primeiro aqui, eu acho que a gente tem 6, não tem 5, nem 4 imagens. Quer dizer, elas têm uma coerência. Saiu do grupo. Elas têm uma coerência, elas têm uma linguagem, elas têm uma busca, né? Então, assim, a primeira coisa, quando eu olho um trabalho assim, é que eu não tenho uma nota fora do tom. Então, eu já olho o grupo inteiro. Aqui, para mim, tem várias questões, pegando o que o Cláudio falou, de sensualidade ou sexualidade e violência. Não estou mais pensando só no cavalo que você fotografou. Meu desejo sempre, quando eu vejo arte, é que ela me transporte para um outro lugar e que ela me gere pensamentos e sensações sobre a vida e reflexões. Assim, eu acho que aqui você conseguiu isso. Adorei. Muito bem. Obrigado, Maíra. Bom, então vamos deixar vocês confabulando. Os participantes, por favor, deixem suas fotos na mesa. Vamos ali fora conversar. Boa conversa lá, que nós vamos confabular aqui também. Incrível, né? Uma prova que eu achei que seria das mais tranquilas, se mostrou uma das mais difíceis. Mas, de forma geral, eles chegaram muito em cima, né? Sempre um recorte muito próximo ao cavalo, uma relação quase claustrofóbica. Isso. O que vocês acharam que pegou mais nessa avaliação basicamente negativa dessa prova para vocês? Eu acho que por ser a 6ª prova, acho que a gente tentou agradar os jurados, essa é a questão, sabe? E foi o que eles falaram, de você tentar agradar, você não agrada.
Faz o que o coração mandar. A Nicole fez isso. Não teve espaço de autoria, ninguém carimbou nada a não ser aquele que a gente viu aí que é, Exato. é o melhor. A minha sensação é que quando a pessoa tenta recortar muito ou converter para preto e branco, é que ela não achou alguma outra coisa para falar. Todos foram em preto e branco. Todos. Não é? Isso é uma coincidência. Não foi um pedido. Então vamos voltar pro estúdio? Boa sorte para vocês. Olá. Ai, ai, ai. Essa prova foi difícil. Foi muito mais do que eu imaginava. Foi difícil para vocês encontrar o destaque positivo dessa vez? Não. Não? Fácil. André, por favor, faça as honras e nos diga quem foi para você o destaque positivo dessa prova. Foi a Maíra, que ficou claro quando a gente viu o material, que ela conseguiu uma coerência, ela gerou imagens intrigantes, que nos tocaram em vários níveis e muito coeso o trabalho. Então acho que foi muito fácil pra gente escolher. Obrigada. Éder? Também a Maíra, acho que de novo ela conseguiu manejar muito bem entre conceito e estética. Ela confluiu as duas para chegar no resultado muito intenso, com uma habilidade do manejo do jogo fotográfico, com aquele leve desfoque que criou uma atmosfera muito potente no trabalho. Parabéns, Maíra. Obrigada. Cláudia? Eu ia fazer uma brincadeirinha, mas eu acho que no momento não sei se é para brincar, entendeu? Eu tenho dois assim que eu estou em dúvida. Muito em dúvida. É a Maíra ou a Maíra? Parabéns, Maíra. Obrigada. Então, hora de saber quem precisa melhorar o olhar na reta final da nossa competição. Acho que todo mundo nessa prova, e eu não vi as outras, teria algo a melhorar, assim, tirando a Maíra que conseguiu uma coisa coesa, né? Uma busca numa precisão maior, né? Numa exploração maior do tema, assim, seria uma coisa que caberia para todo mundo. Falar um pouco mais pro Fred, que eu acho que talvez o dele foi o que mais ficou numa coisa talvez mais superficial do que ele poderia ter explorado do assunto, uma coisa que ficou quase jornalística, mas sem ser, onde ele poderia talvez ter buscado algo mais poético. Éder? Leonil, a edição voltou a ficar uma coisa muito fragmentada, muito sem lógica interna. Tinha uma foto magnífica. E aí, quando a gente vê um trabalho que tem ali uma foto potente como aquela, o restante precisa estar ali constelando com ela, né? Fazendo ela crescer ainda mais. O destaque negativo fica com ele. Eu iria pro Fred. Fred. Quer acrescentar alguma coisa? Não, tá bem falado. André Penteado, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, querido. Que bom. E a próxima prova será decisiva. Esperamos vocês aqui, no Arte na Fotografia. Maíra conquistou unanimidade nesta prova. Uma virada de jogo que veio na hora certa. Fred falhou mais uma vez e precisa ficar atento para se manter com chances de chegar à final. Leonil também descuidou do olhar e agora todos se preparam para a prova que talvez seja a mais difícil da temporada. Hoje é dia de decisão. Esta, então, é a 7ª prova. A partir dela, restarão apenas 3 de vocês concorrendo ao